Nós vamos ao livro de Mateus, capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia. Cumprimento os nossos amigos que estão conectados através do nosso YouTube. Mais cedo eu entrei, eu vi aqui o Felipe, que está conectado conosco. Um abraço, Felipe Ferrari. Edmar Maciel também. Que a bênção de Deus possa estar contigo, Edmar. E a Regina Alves também está conectada. Um abraço para você. Que colocaram o nome aqui, mas nós temos outros que estão aí conosco. Que a bênção de Deus possa estar com você. Faça do local onde você está um local de adoração. Pegue a sua Bíblia para que a gente possa refletir na palavra de Deus. Capítulo 4, verso 1. A minha Bíblia diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? A primeira mensagem que nós trabalhamos desse texto estava relacionada ao fato de o Espírito de Deus nos conduzir à tentação. Porque é isso que o texto diz. O texto ele não foge desta afirmação, é clara. E o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto para que ele pudesse ser tentado. E nós aprendemos aqui que de fato o Espírito de Deus, Deus muitas vezes nos leva a circunstâncias ou permite que circunstâncias possam vir e estar presente em nossa vida para que nossa vida possa ser confirmada, para que nossa vida possa, através de uma provação, através de uma circunstância, a nossa vida, a nossa experiência com Deus, ela possa se tornar ainda mais profunda. E hoje nós vamos estudar a sequência do texto. Porque o texto ele diz, depois do verso 1, que Satanás se aproxima de Jesus. E é curioso que Satanás, o texto descreve, então o tentador, aproximando-lhe, disse. E é interessante porque o inimigo se aproxima de Jesus, não em um momento de bonança. O tentador se aproxima de Jesus não no momento de força. O texto diz que o inimigo, o tentador, se aproxima de Jesus depois de Jesus ter passado no deserto quantos dias? E o que ele estava fazendo? Jejuando. Em outras palavras, depois de 40 dias de fome, o inimigo se aproxima de Jesus. Jesus aqui está no limite. Jesus aqui está no momento que eu poderia chamar de fragilidade. O inimigo nesse momento de fragilidade, de limite extremo, ele se aproxima de Jesus. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você. O inimigo muitas vezes espera o momento certo para atacar a nossa vida. O inimigo espera momentos de vulnerabilidade para destruir a nossa vida com Deus. O inimigo usa momentos frágeis, de fragilidade, de tensão,
para comprometer a nossa vida espiritual. Por isso eu já digo para você que talvez esteja vivendo um dos momentos mais frágeis da sua vida. Um dos momentos mais tensos da sua vida. Um dos momentos mais desafiadores. Esse momento você precisa estar mais perto de Deus do que nunca. Esse momento você precisa passar mais tempo em oração com Deus do que nunca. Por quê? Porque o inimigo se aproxima de nós, principalmente nos momentos de vulnerabilidade. É o que nós vemos aqui. E aproximando-se o tentador de Jesus, ele se aproxima em um momento de vulnerabilidade, para comprometer a vida de Jesus com Deus. Eu disse na última semana que este foi um risco para Deus. Este foi um momento de risco. E Deus arriscou por um simples motivo. O fato de usar a palavra simples não tira a profundidade do motivo, que é a minha e a sua salvação. Então o inimigo se aproxima de Jesus. E ele diz algo. Se você é filho de quem? De Deus. Se tu és filho de Deus. Eu disse na última semana, se você voltar ao capítulo 3 de Mateus, Deus diz, este é o quê? Meu filho. E agora no capítulo 4, o inimigo, ele questiona a identidade de Jesus. Ele questiona, ele coloca em dúvida essa identidade. Uma identidade que já havia sido confirmada. Uma identidade que já havia sido dita pelo próprio Deus. Mas o inimigo vem aqui e ele semeia a dúvida de algo que Deus já havia declarado, que Deus já havia confirmado. E amigos, é muito interessante, porque o inimigo, ele não nos ataca de forma intensa. O inimigo não nos ataca de forma violenta. O inimigo, ele é sutil. E olhando para esta afirmação ou esta ideia, se és filho de Deus, o inimigo, ele começa introduzindo dúvidas. É só você pegar ao longo da história bíblica, inclusive o início do pecado. O inimigo, ele não começa atacando as coisas de forma violenta e intensa, mas ele começa com dúvida. O primeiro casal para Eva lá no jardim, ele diz, foi assim que Deus disse? Dúvida. Se a gente vai para Jó, eu trabalhei numa quarta-feira aqui, quando Satanás, ele vai ao céu e Deus pergunta, você observou meu servo Jó? Satanás, ele vai e diz, olha, Jó só te serve porque o Senhor está comprando a ele. Em outras palavras, ele está colocando em dúvida o caráter de Deus. Dúvidas. Porque é assim que o inimigo muitas vezes começa comprometendo, levando-nos a duvidar de quem é Deus. E eu diria que essa estratégia tem funcionado. Muitos de nós, nas nossas lutas, nas nossas provações, a gente muitas vezes pensa, será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Será que Deus está conduzindo a minha vida? Será que de fato Deus ouve as minhas orações? Será que Deus está cuidando, está agindo no mundo? Tudo isso é estratégia do inimigo para semear a dúvida e nos levar a comprometer e a nos afastar de Deus. Ele vai semeando a dúvida, se. E muitas vezes é exatamente nesse pequeno espaço de dúvida que a tentação começa a crescer.
Como eu disse, o próprio Deus já havia, esse é meu filho. E Jesus não duvida da sua identidade. Você e eu somos filhos de Deus. Você e eu somos amados por Deus. Você e eu, quando vamos a Deus, somos recebidos por Deus. Não caia na cilada do inimigo de duvidar de Deus. E há algo mais interessante no texto. Porque a afirmação, se és filho de Deus, ela também pode ser interpretada, e alguns vão para esse caminho, que seria mais ou menos assim: o inimigo, já que você é filho de Deus, então faça isso. Satanás aqui, amigos, ele vai misturando as coisas, ele mistura a dúvida com a provocação, e vai plantando a suspeita. E ele vai dizendo: olha, como eu disse, há uma outra aplicação, já que você é filho de Deus. Ele também está querendo levar Jesus a usar o seu poder em benefício próprio. Eu diria que esta talvez foi uma das principais tentações de Jesus: usar o seu poder em favor próprio. Usar o seu poder em benefício próprio. Imagina só, ele tem poder, mas não usar. E era justamente isso que o inimigo, quando semeia a dúvida, quando semeia a provocação, ele quer levar Jesus a usar o seu poder em benefício próprio. Mas há algo ainda mais profundo. Satanás está querendo levar Jesus a não depender do Pai. Ele quer levar Jesus a agir independente de Deus. Ele quer levar Jesus a agir independente, se distanciar do Pai. E aqui há uma outra lição para nós. Amigos, quando vem a provação, quando vem a prova, quando vem a tentação, claro, não simplesmente nesses momentos de prova e tentação, em todos os momentos, mas nesse principalmente, a gente tem que entender que nós só venceremos se continuarmos dependentes de Deus. Nós só venceremos se continuarmos conectados de Deus. Satanás tenta levar Jesus à independência, a agir sem depender de Deus, a usar o seu poder, mas não na confiança, não na dependência. Tenta levar Jesus a viver independente de Deus. E é curioso que o inimigo, nesses momentos de vulnerabilidade, ele vai nos levar, muitas vezes, a tentar viver e agir com as nossas próprias forças. Por isso, anote aí, o caminho para a vitória nunca será a independência. Quanto mais você depende de Deus, você vai viver com a força de Deus em sua vida. Primeira lição que nós aprendemos. Segunda coisa que eu destaco no texto é que o inimigo, ele vai a uma necessidade real. Jesus estava com o quê? Com fome. Que perigo há, que pecado há em satisfazer a fome? Nenhum. Que perigo há, que pecado há em comer pão? Nenhum. Não há problema nenhum. O inimigo pega uma necessidade real e tenta, através dessa necessidade real, levar Jesus a uma vida de independência. Ele pega um problema real e sugere algo pecaminoso. Ele começa com uma necessidade legítima. Mas repito, a tentação estava no momento e não na maneira. Satanás tenta levar Jesus a resolver uma necessidade legítima, fora do tempo e da vontade do Pai. Sabe, amigos, nós temos necessidades reais. Tem gente aqui, como eu disse no momento da oração, que está com uma necessidade relacionada à sua
família. Talvez esse seja o seu problema. Um problema com o esposo, você não sabe como resolver. Um problema de relacionamento. Talvez exista alguém aqui que está com uma necessidade relacionada à saúde física. Um problema, uma doença. Seja na sua vida, seja na vida de um familiar. E não sabe, é uma necessidade real. É um problema real. Talvez exista alguém aqui que está com uma necessidade, que não está conseguindo recursos para cuidar de coisas básicas da família. É uma necessidade real. É um problema real. Mas cuidado. Satanás usa necessidades reais para comprometer a nossa vida com Deus. Satanás usa necessidades reais, necessidades que precisam ser supridas, problemas que precisam ser resolvidos, para comprometer a nossa vida com Deus. Ele pega uma necessidade legítima e começa a tentar nos levar para longe de Deus. Sabe, amigos, uma coisa que eu e você precisamos aprender: nós não devemos ser governados pelas necessidades que nós temos. Nós precisamos ser governados pelo Deus que cuida das nossas necessidades. Necessidades reais. Mas a nossa vida não tem que ser direcionada e influenciada por essas necessidades. Eu sei que não é simples, mas nossa vida tem que ser governada por Deus. E é curioso que Jesus, quando a tentação ecoa, ele responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um texto tirado da experiência de Israel no deserto. Um texto que foi uma resposta de Moisés a uma nação que estava com uma necessidade real de fome. Uma nação que estava murmurando, estava com um problema real. Moisés responde e Deus e Jesus aqui usa a mesma resposta e diz: mesmo com minha necessidade real, eu não vou deixar de confiar em Deus. Mesmo com uma necessidade real, eu não vou duvidar da palavra de Deus. Mesmo com uma necessidade real, eu vou continuar firme com o Deus do universo, porque a minha vida não deverá ser governada por uma necessidade. A minha vida deverá ser governada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Amigos, verdades poderosas. E repito, talvez essa noite você está com uma necessidade real. Talvez essa noite você está duvidando do amor de Deus por você. Talvez essa noite você está duvidando do cuidado de Deus para você. Jesus está ensinando a mim e a você a dizer: eu continuarei confiando em Deus. Primeira lição: o inimigo tenta nos afastar da dependência de Deus. Segunda lição que nós abordamos aqui: o inimigo tenta usar nossas necessidades para nos tirar do caminho de Deus. E agora a última lição: Jesus nos mostra que a fidelidade a Deus vale mais do que qualquer necessidade imediata. O texto bíblico, amigos, claramente nos diz que Jesus não foi com a conversa do inimigo. O texto bíblico claramente diz para nós que Jesus não se deixou levar por uma dúvida levantada relacionada à sua identidade. O texto bíblico claramente diz que Jesus permaneceu fiel. O texto bíblico diz para nós que Satanás tentou comprometer a missão de Jesus, mas Jesus, ele foi fiel, ele foi firme.
Jesus obviamente poderia transformar as pedras em pães, ele tinha poder para isso, ele tinha autoridade para isso, mas ele recusa a oferta do inimigo, ele recusa a ideia do inimigo, ele recusa acreditar nas ideias sugeridas pelo inimigo, ele recusa. Por quê? Porque primeiro, Jesus, durante todo o seu ministério, ele não usou o seu poder em favor próprio, ele usou o seu poder para curar. Jesus fez o pão multiplicar, mas para cuidar. Jesus realizou milagres para cuidar. Por quê? Porque Jesus tinha que seguir os propósitos de Deus. Jesus tinha que alcançar a redenção do mundo. E é curioso, amigos, que a mesma afirmação de Satanás, se és filho de Deus, manda de que essas pedras se transformem em pães. A mesma ideia, a mesma tentação aparece na cruz. Se tu és filho de Deus, desça. Obviamente Jesus poderia descer da cruz, claro. É óbvio que ele tinha poder para isso. Se és filho de Deus, desce da cruz, a tentação era a mesma. Use o seu poder para salvar a si mesmo, mas Jesus permanece fiel. Ele permanece. Por quê? Porque quando Jesus recusa transformar pedras em pães, quando Jesus recusa descer da cruz, ele não estava apenas vencendo uma tentação pessoal, ele estava escolhendo um caminho, o caminho que o levaria até a cruz. Ele escolhe confiar no Pai. Por quê? Para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Ele escolhe um caminho diferente, porque ele tinha um propósito final. Ele escolhe um caminho diferente, por quê? Porque ele sabe que o deserto, que a provação, que a cruz era um momento, não um destino. Ele escolhe um caminho, mesmo sendo provado, mesmo perdendo, mesmo sendo humilhado, mesmo passando fome, porque ele tinha um propósito, redenção. Esse era o propósito final. E na visão de Jesus, o deserto, a cruz, era um momento, era passageiro. Em outras palavras, amigo, o deserto não é o fim da história. O deserto é preparação para algo maior. Ao longo da Bíblia, desertos são momentos de passagem para algo maior. Volta à nação de Israel, passou pelo deserto, mas tinha que passar pelo deserto para chegar aonde? A terra prometida. A gente vai, Elias teve que passar pelo deserto, entre outros. Deserto não é um lugar de destino final, é um lugar de passagem. Jesus, repito, passou pelo deserto, foi provado no deserto, foi provado na cruz, porque ele tinha algo maior em mente, a minha e a sua redenção. Deus nunca termina a história do povo de Deus no deserto. Há algo maior. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, 3 coisinhas que você precisa ter em mente. Você que está passando pelo deserto ou vai passar por um deserto. Primeiro, seja dependente de Deus. Não se afaste de Deus. Busque ao Senhor, porque o deserto é passageiro. Você que está com uma necessidade real, não deixe que a necessidade governe. Deixe que Deus governe, porque o deserto é um momento, não é o fim. Você que está passando pelo deserto, o deserto, amigos, não é o fim da história. O fim da história é a vida eterna. Jesus passou pelo deserto, e como diz Hebreus, eu li isso aqui semana passada, ele passou
E Ele sabe o que eu e você passamos. Ele passou, porque Ele vai nos ajudar enquanto estivermos. Por isso, o meu apelo e a minha conclusão é que você continue dependente do Pai. Que você entenda que essas necessidades são necessidades. Elas precisam ser resolvidas. Mas deixe que Deus haja em sua vida. Por quê? Você está caminhando para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e encontrarmos histórias do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que passou por este mundo sendo provado, dando a vida, para que nós que aqui estamos pudéssemos viver com uma esperança de que o que vivemos hoje, o que vivemos nesse mundo é passageiro, é apenas um caminho para que possamos chegar à vida eterna. Existem pessoas aqui essa noite que estão enfrentando circunstâncias, estão vivendo uma vida totalmente vulnerável. Que o Senhor possa alcançar cada vida, que cada pessoa que aqui está possa entender que precisa estar mais perto, não mais distante. É preciso confiar, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Por isso, como diz o Teu Evangelho, eu clamo que Teu Santo Espírito seja derramado, que Teu Santo Espírito alcance cada vida. Abençoe também a nossa semana, abençoe a nossa família. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa noite, uma boa semana a todos.